Agora, como é que você enxerga aí? Qual o caminho que o mundo está tomando, né? Porque ninguém esperava que a Rússia fosse tomar a iniciativa que tomou, também ninguém esperava que o Hamas fosse fazer o que fez contra Israel, né? Será que a China está esperando o momento? Aí quem fala que até 2025 a China toma a iniciativa ali. Esse mundo de guerra aí tá indo para que caminho? Eu disse que a Rússia iria invadir a Ucrânia. E todo mundo falou que não. Sim. E eu bati o pé que ia acontecer. E eu tenho repetido que a China vai invadir Taiwan. E o último passo da China será o passo do início da Terceira Guerra Mundial. E porque eu acredito que nós estamos caminhando para isso. E eu não acho nenhuma surpresa. Quem estuda relações internacionais e estuda as escolas, as teorias, os campos de pensamento que explicam melhor a causa dos conflitos internacionais, se torna muito óbvio por que isso vai acontecer. Então, eu não vejo novidade aqui. Esse assunto ele fugiu do radar das pessoas porque nós vivemos um período de calmaria no mundo. Depois do fim da União Soviética até a invasão da Ucrânia, parece que a geopolítica tinha morrido. A gente teve em 2001, né, começo do século XXI, o ataque do 11 de setembro. E aí, durante 20 anos, nós passamos lidando com o maior problema do mundo, era a ameaça terrorista, do fundamentalismo islâmico. Só que isso não era uma ameaça existencial, era uma ameaça menor, que causava muito dano, impacto de imagem, de percepção de medo por ser um terrorismo, mas não era alguma coisa que falava, pô, nós estamos caminhando para uma terceira guerra ou para algo grandioso. E aí a geopolítica voltou a operar no seu modelo padrão. E qual é o modelo padrão? O modelo padrão é a disputa de poder. E a disputa de poder ela acontece porque você tem uma desordem internacional. Porque você tem uma anarquia, você não tem governo do mundo, você não tem polícia, você não tem autoridade, você não tem constituição do mundo, cada um faz o que quer, terra de ninguém. Sim. Um dos problemas, eu sempre falo isso do Brasil, é que nós somos um estado fraco ou falido. O que é um estado fraco ou falido? Terra de ninguém. Tipo assim, você faz, bandido vai lá, mata, volta, é preso, solto, sabe? As coisas não... meio a lei do mais forte. E na esfera internacional, a lei do mais forte, ela impera. E a lei do mais forte, ela leva a choques inevitáveis. Eu tô ficando mais poderoso e você estava sentado no trono, eu começo a achar que tá na hora de eu te tirar dali, porque eu tô me sentindo mais forte. Você olha e vê que eu tô ficando mais forte e fala, pô, é melhor eu abater o Rock antes que ele, Fica impossível. Sim. Então, esse movimento, por exemplo, né, que a gente chama de equilíbrio de poder, o balance of power, ele descreve uma dinâmica que acontece. Tem várias outras dinâmicas que acontecem, algumas conhecidas das pessoas que jogam War, por exemplo. Quando um país, né, você é um jogador lá do War, e você começa a conquistar todo mundo, você começa a ficar muito forte, o que acontece no jogo? Todos os outros se juntam para derrubar aquele ali. Então tem várias dinâmicas de comportamento humano e de nações e de impérios que elas são repetidas dentro desse tabuleiro que nós estamos da geopolítica. E elas serão repetidas, porque não mudou a estrutura do jogo. Não mudaram, a gente não tem uma mudança nas regras do jogo. Então é inevitável que nós estamos caminhando para isso. E eu vou mais longe. As pessoas olham para a Segunda Guerra Mundial. Vou fazer uma analogia entre a Segunda Guerra Mundial para explicar por que nós estamos caminhando para a Terceira. As pessoas olham para a Segunda Guerra Mundial e elas acham que os países do eixo ali, né, tipo Alemanha, Itália e Japão, eles se juntaram e falaram, vamos dominar o mundo. E saíram juntos num projeto de domínio do mundo. Só que não foi isso que aconteceu. Cada um desses países tinha um projeto seu, na sua região. Que se unia do outro. Não, por conta própria. Começou a trabalhar no seu projeto. Então a Alemanha tinha um problema na Europa, a Itália foi para a África, na Etiópia, o Japão foi para a China, e cada um foi atuando no seu caminho, com o seu objetivo. Esses países que depois vieram a se unir,
eles em vários momentos tiveram em lados opostos, inclusive. A Alemanha ajudou os chineses contra os japoneses. Itália e Alemanha tiveram lados opostos na Áustria. A Alemanha teve em lado oposto quando a Itália quis ir para a Etiópia. Eles chegaram até a entrar em confrontos um contra os outros. E as guerras ali eram todas guerras regionais. Então a Alemanha estava travando uma guerra regional na Europa, a Itália estava travando uma guerra regional na África e no Mediterrâneo, e o Japão estava travando uma guerra regional com um projeto hegemônico e ambicioso, os três, o Japão na Ásia, cada um deles na sua região. Chegou um determinado momento que eles entenderam que um país poderia atrapalhar o seu projeto. Esse país era os Estados Unidos. E aí o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. E a guerra só se torna mundial naquele momento, na hora que os Estados Unidos entram. Até então, eram 3 guerras regionais. Sim. O que nós temos hoje? 2 guerras regionais já. Qual é a terceira que vai vir? A da China. Na guerra da China, quando a China for buscar dominar Taiwan, os Estados Unidos vai entrar. E aí a guerra vai ser mundial. E aí, só que a diferença dessa vez é que esses 3 países, Rússia, Irã, né, os 3 da atualidade, comparado com os 3 anteriores, né, agora talvez 4, mas aqui o outro é um pouco menor, que é a Coreia do Norte, Rússia, Irã, China, Coreia do Norte, a gente pode até colocar a Venezuela nessa história, eles já estão agindo em conjunto, eles não estão em lados opostos. Eles já estão desde o começo, desde a ação de cada um deles, juntos. A Rússia não teria invadido a Ucrânia se ela não tivesse recebido o sinal verde do Xi Jinping. Antes do ataque, Putin visitou o Xi Jinping, conversou com ele e a China deu sinal verde. Então, eles já estão agindo em conjunto, uma coisa que nem aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cenário é muito parecido. É um conflito regional na Europa, um conflito regional no Oriente Médio, e aliás, no Oriente Médio já é uma guerra regional. Não é uma guerra massificada. Sim. Ela é um conflito de baixa intensidade regional, já não é uma guerra só de Israel contra o Hamas. Não é isso. Eixo da resistência, Irã, Houthis, milícias, fecha, estreito, tem 1 milhão de coisas acontecendo que transcenderam as fronteiras de Israel. E a terceira é na Ásia de novo. E aí é com a China e Taiwan. Só que essa vai trazer os Estados Unidos. E quando isso acontecer, aí sim, então, a gente tem um caminho muito igual historicamente, muito parecido até. Talvez até mais intensificado, pelo que eu falei, deles não estarem em lados opostos, esses 3, 4. Eles já estão se ajudando muito. A Coreia do Norte já está dando arma para a Rússia, o Irã já vende arma, drone para a Rússia já ajuda o Irã no programa nuclear, politicamente todos já se ajudam, o Irã já é o maior vendedor de petróleo para a China, 90% do seu petróleo vai para a China, 10% de tudo que a China compra de petróleo já vem do Irã. A China já ajuda economicamente a Rússia, já ajuda a Rússia a burlar as sanções econômicas. Eles já estão agindo totalmente conectados. As pessoas não gostam, não querem acreditar nisso porque elas olham para o mundo, como sempre, pelo olhar econômico. E o olhar econômico diz o seguinte: eu não vou entrar em guerra porque guerra você vai perder dinheiro. Não é do interesse econômico de nenhum deles entrar em guerra. A Rússia não deixou de entrar em guerra contra a Ucrânia, tendo a dependência econômica com o gás com a Europa. Assim, e a Segunda Guerra não foi assim e não vai ser assim. Ninguém vai deixar de entrar em guerra porque os Estados Unidos e a China vão perder muito dinheiro. Porque esse ambiente ele é um ambiente competitivo e não cooperativo. E num ambiente competitivo, você está preocupado não quanto os dois estão ganhando, quanto o outro está ganhando mais que você.
porque o outro está ficando mais forte que você. Sim. E aí aquilo que você explicou no início, né? Eu preciso fazer alguma coisa antes que Esse é um dos impulsionadores. Eu posso ficar aqui dias Sim. trazendo vários gatilhos e teorias que explicam por que a gente vai entrar em guerra. Tem uma outra explicação que não tem nada a ver com essa, que é a do dilema da segurança, que eu sempre uso para explicar a guerra da Ucrânia. O que é o dilema da segurança? Você vai lá e fala, não confio no rock. Aí você, cara, constrói um murão. Meu vizinho. Uhum. Aí eu olho e falo assim, por que o Glauber tá construindo esse muro? Estranho. Aí eu construo um muro maior, ponho uma cerca, ponho umas câmeras e, cara, põe uma arma ali já apontada pro seu lado. Aí você fala, cara, eu tinha certeza. Não tem outra saída. Tipo, eu tinha certeza que ele não era confiável, ele tá se preparando para me atacar. Sim. A sua ação é racional e a minha também. Então, a corrida armamentista, ela nasce porque eu não confio em você e você dá um passo, e eu olho o seu passo com extrema desconfiança, dou o meu passo, e assim a gente vai caminhando até que chega uma hora que eu falo, é melhor eu atacar ele antes que ele me ataque. Sim. É puramente racional. O que faz isso acontecer? A estrutura de como o mundo está organizado criou essa condição. Por que você desconfia de mim? Porque não tem mecanismo de confiança. A estrutura do mundo criou um ambiente de extrema desconfiança, que vai fazer eu ter medo. Se eu não confio, eu tenho medo. E aí eu vou me proteger. Eu me proteger gera desconfiança em você, que vai se proteger mais ainda. A sua proteção vai ser percebida do meu lado como uma preparação para um avanço, uma vez que eu não confio em você. Então, assim, tipo, tem muitos gatilhos e muitos elementos colocados que a gente não vai conseguir desarmá-los. É inevitável que a gente vá para uma guerra desse jeito? Não é. Mas a probabilidade é muito maior que a gente vá do que a gente não vá. Porque a história mostra isso, porque a gente está em contato, outro argumento, outro gatilho. Diferenças culturais. A gente você não consegue entender o que o outro quer, o que ele pensa. E aí você fica desconfiado, você fica preocupado, se sente ameaçado, você acha que ele quer te dominar. Então, assim, tem tanta coisa, são tantos mais fatores que levam a gente nessa direção do que não levam.